Alô, mais uma vez, pulando a cerca com vocês. Hoje, dia 30 de outubro de 2009, pulando a cerca está mais uma vez com vocês. Pulando a cerca é um programa totalmente inusitado. Não tem pauta, não tem roteiro, é como a vida. E o apresentador do programa é também inusitado. Eu, Daniel Chutoriansky, também sou um pulando a cerca, um inusitado apresentador, o único no mundo que tem AVC e faz televisão. Isso é uma coisa fantástica. Pulando a cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Aqui não tem censura, não tem roteiro nem pauta, é a vida. O que acontecer está acontecido. Cubiu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. Ora, que maravilha! Você está no ar, poder ter um AVC, que é a doença que mais mata do Brasil, e continua no ar. Somente a televisão universitária é que permitiria esse fato acontecer. Nunca num canal comercial. Mas o Pulando a Cerca traz, com certeza, o que nunca o canal comercial vai trazer. O canal comercial nunca vai debater, nunca vai promover o debate que interessa realmente à população brasileira. Então, estamos convidando para o terceiro round. Com vocês, vai entrar no round a Fátima Lacerda. E depois a Fátima, bela Fátima, né? Vai entrar no ar o Raimundo Araújo, que vão continuar a debater o pré-sal e a soberania nacional, coisa que a mídia, jornal, rádio, televisão, etc., não faz questão de colocar na sua pauta. Tem interesse. Mas aqui no Pulando a Cerca não temos interesse algum, somente de falar para a população brasileira e debater. Então, vamos começar para o ímpar. Como começa? Fátima, lógico. Então, a Fátima, a brejeira Fátima Lacerda. O debate está com você, o pré-sal e a soberania nacional. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite. O programa se repete. Quais os dias, os horários? De manhã, de tarde e de noite. Você tocou num ponto importante, Daniel, que é a questão da soberania nacional, que o petróleo tem sido tratado no Brasil como um commodity, como soja, commodity, como uma mercadoria que se vende e que, onde o foco tem que ser o lucro, como se fosse, por exemplo, soja ou qualquer outra coisa assim. Traduz que assim não entende nada. Então, e aí, essa é uma discussão de fundo, né? Quando a gente fala em soberania nacional, nós temos o entendimento, nós da campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso, que o petróleo é um bem estratégico
importante para o desenvolvimento do país. Enquanto que quem defende a manutenção da atual lei, que é a Lei 4978/97, que é uma lei que foi do governo Fernando Henrique Cardoso, que quebrou o monopólio estatal do petróleo, há quem diga, inclusive, que esta lei foi uma moeda de troca que garantiu a reeleição do FHC em 98, porque foi meio que uma negociação que facilitou o empréstimo do FMI, que impediu que o Brasil, naquele momento, entrasse numa profunda crise. Então, foi realmente uma lei entreguista. E hoje, quando se debate uma nova lei do petróleo, essa questão da soberania é um aspecto muito importante. Tanto é assim que os Estados Unidos, para ameaçar, colocaram no litoral brasileiro a quarta frota, que estava desativada, e que tem armas poderosíssimas, que está lá vigiando o nosso território, meio que para dizer, olha, veja lá o que vocês vão fazer. Então, a discussão, a maioria dos países que detêm reservas de petróleo hoje, no mundo, essas reservas estão sob controle de empresas estatais, na maior parte do mundo. E no momento em que o Brasil deverá se tornar um dos países com as maiores reservas do mundo, entre os ali perto dos primeiro, segundo, terceiro, lá disputando até com a Arábia Saudita em reservas, é uma irresponsabilidade tratar esse assunto como se fosse uma mercadoria qualquer, porque o interesse do capital é explorar, e depois levar isso tudo lá para fora e deixar matar a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim. O interesse do país não pode ser esse, né? O interesse do país tem que ser alimentar essa galinha direitinho para que para que a galinha não morra e o ouro não termine, como terminou no tempo do Brasil Colônia e na era do ouro, das Minas Gerais, e levaram todas as nossas riquezas, aquela visão de extrair tudo e deixar o país pobre, né? O povo sacrificado, carregar essas riquezas para lá. O nosso ouro está lá em Portugal, está lá na Espanha, e o nosso petróleo, a gente vai deixar que aconteça o mesmo? Então, esse foco da soberania é um foco atual e importante nesse momento. Então, vamos passar o debate. O debate tem alguns pontos difíceis que o Raimundo... Tem muita coisa em comum também, né, Raimundo? O Raimundo defende e a Fátima defende. Raimundo. Bom, primeiro eu queria dizer que eu recebi, não surpreendentemente, porque esse programa tem sido bastante visto, muitos e-mails dizendo que eu, na vez passada, no segundo debate, vim vestido de azul igualzinho no primeiro. Aliás, foi com a mesma camisa. Então, eu hoje resolvi vir com a camisa verde. É a cor, uma cor da esperança. Que é o verde, é a cor... Verde e amarelo. Presta atenção que eu vou dizer. O verde é a cor... O verde é a cor da esperança. Porém, já li, não me lembro qual o filósofo, que disse que a esperança ela é muito boa quando ela é um estado de espírito. Mas quando ela passa a ser um dogma, ela se transforma na mais doce forma de alienação. Então, o meu verde aqui é um verde de alerta, em que nós temos de ser esperançosos, mas lutadores, porque a esperança não se transforma em realidade se não tiver as pessoas, os guerreiros, as pessoas interessadas em torná-la realidade. Bom, então a Fátima iniciou muito bem a questão, colocando de forma estrutural que o petróleo brasileiro tem sido tratado como uma matéria-prima de exportação, matéria-prima primária, onde se exporta o óleo bruto brasileiro, que tem um preço depreciado no mercado, ao sabor das bolsas de valores internacionais, em vez de se industrializar fortemente e aí sim fazer o comércio justo. Bom, o pré-sal, como a gente falou na vez passada, dobra praticamente as reservas detectadas de petróleo do Brasil. Na verdade, ou mais, bem mais do que ou dobra. Mais que dobra. Bem mais do que dobra. A primeira coisa que esse debate que fez foi uma cortina de fumaça. Por quê? Porque os 14 bilhões de litros de barris existentes atualmente fora do pré-sal estão sendo comercializados sem que ninguém se interponha, de uma maneira quase que doada, a exemplo,
o último contrato feito com a China, de 200 mil barris dias durante 10 anos, em troca de um empréstimo de 10 bilhões de dólares que foi direto para o FMI, e que com os 10 anos de amortização desse empréstimo, eu fiz as contas e é simples, ela vai se incidir em 30% de redução do preço do barril de óleo cru para a China durante 10 anos. Ou seja, 200 mil barris dias durante 10 anos equivale a um poço desses que a gente ouve falar ali da Bacia de Campos, por exemplo. A Índia acaba de fazer o mesmo tipo de contrato com o Brasil, um pouco menor, e outros virão. Então, a primeira cortina de fumaça é que, em função da discussão do futuro pré-sal, o óleo do pré-sal só começará a chegar na superfície a partir daqui a uns 7, 8 anos, não antes disso. Enquanto isso, o resto das reservas brasileiras estão sendo entregues. A segunda questão para colocar é que, realmente, a lei dos leilões foi feita por Fernando Henrique Cardoso, é verdade. Só que o governo Lula foi quem impediu que o Supremo Tribunal Federal julgasse a ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade dessa lei, feita pelo governador Requião do Paraná, e que, quando ia ser votada nos finalmente, um juiz, a pedido do governo do Lula, pediu vistas, e ali bastou mais umas 3 semanas, um mês, para que se manobrasse, para que fosse derrotada o pedido de inconstitucionalidade. Lamentavelmente, esta semana, o governador Requião traiu a sua própria iniciativa quando declarou-se a favor do projeto atual do governo Lula, que o próprio Sindipetro tem graves críticas, dizendo o slogan do governo atualmente, que é um passo seguro para frente. Requião, em troca de algum acordo político, porque já se declarou eleitor de Dilma, provavelmente algum ministério, alguma coisa assim, traiu os petroleiros que patrocinaram com ele no Supremo Tribunal Federal, a EPET, na época de Heitor Pereira, notadamente, traiu a sua própria iniciativa, aderindo a projeto do governo que não retira da pauta a principal reivindicação dos progressistas desse país, que é o fim dos leilões do petróleo. Todo o resto daqueles artigos do projeto de lei, assim como as emendas que o Sindipetro, a EPET, toda aquela comissão que está discutindo isso fez, são desnecessárias se o povo brasileiro foi instado a ir para as ruas para gritar contra os leilões do petróleo. O outro fato político importante é que, talvez um dos mais importantes articuladores da Frente Nacional do Petróleo, o presidente da EPET, Fernando Siqueira, também, semana passada, acaba de se filiar à base do governo Lula, filiando-se ao PDT. Ao meu ver, usando isso, questão pessoal minha, usando a EPET como um trampolim político para uma candidatura a deputado federal pela base do governo. Então, pergunto eu, algum movimento popular de reivindicação vai para frente, tendo de se contrapor a um governo, com as suas maiores e principais lideranças, todas elas sendo governistas? Bom, posso retrucar algumas coisas. Em relação a essa ADIM que você fala, eu queria me situar. Pelo que você está se referindo à 8ª rodada? Porque houve a 8ª rodada de leilão, ela foi suspensa e continua suspensa. Sim. Naquele momento, ela não, porque é o seguinte, parece que a 8ª rodada não permitia ou criava uma série de empecilhos para a participação da Petrobras. Naquele momento, eu não sei exatamente qual a interferência do governo Lula. Eu te explico. A ADIM, ela foi contra os leilões, contra a lei geral. Ela continua suspensa a 8ª rodada. A 8ª, mas contra a ADIM do governador, patrocinada pelo governador Requião, que é o único que poderia, porque só governadores podem fazer a ADIM, ela
e assessorada pela EPET da época de Heitor Pereira. Uma série de entidades, a EPET, uma série de entidades, Sindipetro, evidente. Que conseguiu impedir que a oitava Mas rodada não acontecesse e não aconteceu até hoje. Isso, só que... Com o apoio do Requião. Só que eu acho que o Lula não teve muita interferência. Lógico que teve sim. Foi então eu te digo, o juiz Eros Grau, a pedido, eu tenho todos os recortes de jornal, discutimos isso muito na época, a pedido do presidente Lula, retirou da pauta pedindo vistas. Isso foi um escândalo nacional, todos os jornais deram isso. A pedido do governo Lula, pediu vistas, e foram 3 semanas de manobras palacianas em que deu a votação contra a ADIM imposta pelo governador Requião. O concreto é que a 8ª rodada continua suspensa. A 8ª. E as limitações à participação da Petrobras no leilão, elas não existem mais, elas foram... Não, existem sim. Ela não poderia, de acordo com as regras daquele momento, sequer participar. Não, mas agora ela pode ter no máximo 8%. Não, a mudança é que a Petrobras agora só pode ter até 8% de ganho dos leilões, o que é um ato lesa povo. Lesa economia popular. A Petrobras está amordaçada e nesse novo projeto há uma cortina de fumaça dizendo que a Petrobras vai ganhar 30% do pré-sal. Ora, a Venezuela tem 86% do fruto do seu petróleo por contratos de concessão, de partilha, aliás, com a petro-norueguesa, com a indiana, com a russa e até com a Repsol, se não me engano. Então, há uma cortina de fumaça. A natureza, eu defendo que a natureza do projeto do governo Lula, colocada neste momento no Congresso, é um ato lesa-povo, é a continuidade da entrega do petróleo brasileiro por acordos internacionais acontecidos em 1982, cuja ata desta reunião eu tenho, do diálogo interamericano, em que Lula foi representando o sindicalismo americano AFL-CIO, de um senhor chamado Stanley Gassek, marido... Eu tenho uma série de objeções, algumas coisas... Eu tenho fatos, né? Eu tenho fatos. E algumas concordâncias. Vamos às concordâncias primeiro. A concordância em relação ao que você fala desses contratos lesivos. Todo contrato assinado sob a égide da atual lei, ele é muito lesivo. Porque uma questão que você frisou e que eu concordo, é que o Brasil tem uma taxação das mais baixas do mundo para a exportação do petróleo. Está na faixa de 23% a 40%, e o petróleo é um negócio tão lucrativo, que a média mundial é acima de 80%. 84%, 85%. Então, esses contratos, qualquer contrato assinado com a China, com a Índia, seja com quem for, assinado sob a égide da atual lei, ele é extremamente lesivo aos interesses nacionais. E, na minha opinião, isso deveria ser, realmente, isso é uma coisa complicada, né? Agora, o pior cenário é a manutenção da atual lei, que é a lei do FHC. Existe uma pressão para que haja uma mudança nessa lei, porque ela é entendida como segmentos que apoiam o antigo governo, defendem a manutenção da atual lei, PSDB, PFL, que eu acho que é o pior cenário. A nossa divergência começa aí, que eu acho que a mudança dessa lei, primeiro, ela, na verdade, a gente queria que essa lei não existisse mais, que houvesse uma nova lei, e essa lei está mantida, de fato, está mantida com modificações. A lei dos leilões, é importante dizer isso. Os leilões estão mantidos. Os leilões estão mantidos. Então, acho que há uma coisa meio esquizofrênica, né? A gente vai ter manutenção dos leilões, concessão vai ser mantida, em outras áreas partilha, tudo muito complicado e indefinido. Eu acho também que o debate sobre o que está acontecendo no Congresso, ele é muito superficial, ele não está acontecendo na sociedade. É importante estarmos fazendo essa campanha de esclarecimento. Mas há ainda um acúmulo muito pequeno sobre o que está sendo votado, para onde vai, o que essas leis, são 4 projetos, né? O governo dividiu em 4. Então, tem 4 comissões acontecendo, já sendo encaminhadas. O interesse do governo e do parlamento,
da direita, de todo esse amplo campo aí de leque de partidos burgueses, é votar isso a toque de caixa rapidinho, e isso não é o que interessa para a sociedade. Tem um projeto que fala do Fundo Social, mas é uma coisa complicada, que ninguém sabe direito o que vai ser isso. Tem um projeto que fala da recapitalização da Petrobras, né? Que também é um dos deputados que está nessa comissão, o Chico Alencar, que ele disse que tem armadilhas nesse projeto também, está complicado. O outro projeto que fala da... Outra coisa que a gente discorda, a gente acha que deveria existir uma lei, como o Raimundo coloca, aí concordo com o Raimundo, para todo o petróleo, não só o petróleo do pré-sal, né? Por isso que a campanha O Petróleo é Nosso, isso foi uma discussão dentro dos movimentos sociais, e quem defendia o petróleo tem que ser nosso, entendia dessa forma, que não é só o pré-sal, é o conjunto do petróleo brasileiro. A lei tem que ser para todo o petróleo, não só para o que vier a ser descoberto no pré-sal. E aí nós conseguimos que essa bandeira, que antes havia quem defendesse o pré-sal é nosso, ou o pré-sal é do povo brasileiro, ou o pré-sal tem que ser nosso. E num debate bastante longo, nós conseguimos que fosse aprovado o petróleo e não o pré-sal. Mas a lei, ela continua fazendo essa distinção, a lei do governo. Separa pré-sal do restante, né? Então, são, como o Raimundo coloca, 14 bilhões de barris, né? Fátima, que estão aí vai ser mantidas as atuais regras. Então, a gente não concorda com nada disso. Olha só, antes do Raimundo falar, vamos pensar. O pré-sal é para daqui a 10 anos. O que está mantendo isso em vigência, o que é a perspectiva disso, é o atual petróleo explorado no Brasil. Veja bem, ele vai garantir o leilão, a renda, a exploração do futuro pré-sal. Olha só, o atual petróleo é a garantia do pré-sal e a consequência total. E continua no leilão. Pensa bem, nós estamos pensando no futuro, mas o presente é totalmente uma loucura que está financiando leilões, capital estrangeiro, uma coisa que é totalmente nossa. Pensa bem. Fora a presença desses oligopólios internacionais, que já estão mais ou menos em 25% das reservas que já foi mapeado. Isso é agora. Então, tudo isso vai financiar ainda mais a entrega de uma riqueza única no mundo. Não é à toa que tem esse jogo, essa cortina de fumaça. Isso é uma coisa... uma pessoa com a doença, uma pessoa está doente, no futuro vai ficar muito mais doente, porque no presente gasta muito remédio, no futuro vai gastar muito mais remédio e vai morrer. Lógico, Raimundo. Bom, eu vou retornar à questão que eu acho central do debate. A questão é política, ela não é técnica, ela não diz respeito a ficar analisando 10 artigos de um projeto de lei por si, um por um, para ver que esse presta e esse não presta. Nós temos de ensinar, de mostrar, eu sou um leigo em petróleo, eu sou médico veterinário homeopata, gente. Eu tive uma passagem para uma assessoria informal na EPET, conheci petroleiros que são meus amigos até hoje, outros se tornaram até inimigos, adversários políticos, digamos, mas eu resolvi, como veterinário, como cidadão,
a tentar entender isso aí, que parece que é uma coisa para gênios, e não é. Essa questão é política, e eu vou lhe dizer qual é a questão política, eu vou dizer a minha visão. É que as lideranças, as principais lideranças desse movimento do petróleo querem fazer omelete sem quebrar ovos. Eu quero dizer, e vou citar todos os nomes que eu conheço: Paulo Metre, Emanuel Cancela, Francisco Soriano, Fernando Siqueira, tudo gente, é como se diz, o único que não presta dessa turma sou eu. O resto tudo é gente que presta. Mas só que eles é que estão equivocados, porque todos eles estão na base do governo, fazendo política interna na base do governo, para tentar galgar posições no ano que vem, e no outro governo, que apostam que seja Dilma. A mim pouco importa se seja Serra, Dilma, pouco me importa. O que me importa é o movimento popular estar nas ruas. E essa gente que se alinha politicamente com o governo Lula, indefectivelmente, eu quero ver se alguém aqui vai me contestar isso, são todos lulopetistas, querem contestar o governo sem criticar o governo, querem fazer política interna de uma aliança eleitoral, partidária, onde tem gente no PDT, tem gente ali, tem gente que é, como Paulo Metre, pessoa digna, etc. e tal, mas tem seus posicionamentos, é a favor de construção de 30 usinas nucleares no Brasil, é conselheiro da Nucleabras. A Petrobras está imersa num mar de corrupção, sim, e eu vou citar um que eu vou entregar um documento para o Emanuel Cancela, quando ele sair da ocupação, que continua, e temos de dar apoio, sobre a questão da petroquímica, do espúrio acordo entre a Petrobras e a White Martins em torno do oxigênio hospitalar. Em 2007, Emanuel Cancela deu uma opinião no chamado relatório Gemini, de um senhor chamado João Vinhosa, em que ele diz que ia ver o que a Petrobras está fazendo, que é um absurdo. Ela está entregando o oxigênio hospitalar para o White Martins num contrato muito mais lesivo que esses aí do pré-sal. É roubo, é corrupção. Os melhores técnicos da Petrobras estão sendo comprados pelo Eike Batista para a sua nova empresa de exploração das franjas do pré-sal, levando informações estratégicas da Petrobras para a iniciativa privada. É esse quadro que eu quero. O Eike Batista hoje é o nacionalista do Lula, todo mundo viu. Ele ameaçando a Vale do Rio Doce com o Eike Batista em punho. Então, o que eu quero dizer para os telespectadores é que é uma questão política, não é uma questão técnica. Ou nós vamos entender a natureza entreguista do governo Lula, tal e qual o governo Fernando Henrique Cardoso, com um pouquinho de fachada e, evidentemente, com aqueles esquerdistas de plantão, falsos esquerdistas, ao meu ver, que lhe dão apoio dizendo: esse governo é melhor que o outro. O professor Chico Oliveira, essa semana, lançou um artigo chamado Lula, o avesso do avesso. O professor Francisco Oliveira não é tucano, não é direitista, e colocou abaixo o governo Lula com fatos, estatísticas e declarações. Então, essa é a minha questão do debate. Nós estamos envoltos num projeto adesista a um governo entreguista, onde querem salvar, talvez, através de alguns acordos políticos, os posicionamentos de alguns que acham que é através da política governista que vai se libertar o país. Eu sou ao contrário. Eu acho que é através das políticas populares, de colocar o povo na rua sob a égide de um só lema, chamado fim dos leilões do petróleo. Isso é que a população vai entender. Em 1950, a população foi para as ruas dizendo a Petrobras é nossa. E agora tem que ir para as ruas dizendo fim dos leilões. E isso acaba com toda a discussão sobre o petróleo. Então, eu precisaria fazer alguns comentários. Vamos terminar, mas tem 12 minutos para você e 12 minutos o Raimundo para a gente terminar esse grande debate sobre o pré-sal e a soberania nacional. Fátima. Difícil, em 2 minutos, rebater todas as críticas que foram colocadas. Use 3 e me deixe 1 para o final, por favor. Em primeiro lugar, se
Fernando Siqueira, de fato, for candidato, eu acho que nós teríamos um grande representante lá no Congresso na defesa dessa campanha. Quanto ao companheiro Emanuel Cancela, que tem uma vida de dedicação ao movimento sindical, não é candidato absolutamente a nada. A nada. Concordo. A não ser talvez a nova eleição do Sindipetro. O sindicato está na frente dessa campanha o tempo todo. Nossa vida tem sido uma peregrinação constante. Escolas, universidades, rodamos materiais, trabalhamos dioturnamente. Soriano, Emanuel, nós, assessores, e uma série de outros, Modesta Silveira. Damos o nosso sangue, o nosso suor e o nosso esforço para que essa campanha vá para a rua com muita coerência. Então, acho que muitas dessas críticas, elas são críticas que não têm a menor procedência, e aí é que eu acho que o Raimundo comete a injustiça. Porque no cerne, na essência, a gente tem concordância. Agora, eu também não tenho essa raiva, esse rancor, esse ódio mortal do governo Lula que o Raimundo tem. Eu vejo diferenças entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Não é o governo dos meus sonhos, eu sou uma pessoa de esquerda, e é um governo que hoje está no colo do PMDB, que não é o governo dos meus sonhos. Mas eu vejo diferenças na atuação. Eu não acho que é um governo de traição, um governo em que nada mudou. Eu acho até que os indicadores econômicos estão mostrando que muita coisa mudou. Mas acho também que, se não ficarmos atentos, se não colocarmos o povo na rua, não vamos ter grandes avanços na questão do petróleo. Então, o Raimundo, claro, um tempinho aqui. O programa Pulando a Cerca dedicou 4 programas inteiros ao debate. Claro, não terminaria nunca, mas foram 4 programas, 2 horas. Então, acho que até então nós cumprimos um debate. Nunca vai terminar. Vai terminar só com a vitória para a população brasileira. Então, o Raimundo vai terminar esse super debate. Muito bem. Então, eu quero dizer que militantes todos somos, sabe, Fátima? Eu faço uma militância política de grátis, sem salário. É bom que se saiba disso, e eu não reclamo disso, ao contrário. Em prejuízo à minha atividade profissional, visto que hoje eu sou uma pessoa indexada na área sensível da agricultura familiar e reforma agrária, agora eu trabalho, e que projeto algum com verba governamental algum projeto pode ser assinado por mim, porque não passa. Eu sou hoje uma pessoa indexada no governo Lula. É bom que se saiba, e não reclamo disso. Eu sou um militante político. Faço isso não por gosto, por necessidade. Necessidade de um cidadão. Bom, a questão fundamental é essa. É a interpretação sobre a natureza do governo Lula. Eu estou ao lado hoje do professor Francisco Oliveira, do professor Reinaldo Gonçalves, do economista Paulo Passarinho, do professor Décio Munhoz de Brasília, do professor Nildo Uriques, do IELA de Santa Catarina, do Gilberto Maringoni e de tantos outros, Vladimir Coelho, do site Análise Econômica do Petróleo. É importante que vocês busquem os textos ali, para entender. A natureza do governo Lula é natureza entreguista, tal e qual Fernando Henrique. Ele está entregando, só que fazendo uma cortina de fumaça. Isso é muito importante que a população saiba, este engodo que está se passando. As corporações sindicais, etc. e tal, ora, essas têm os seus interesses também, não é? O Sindipetro é filiado à CUT, que recebe milhões por ano do governo Lula, assim como a UNE, e etc. e tal. Eu não estou falando aqui de nenhum tipo de permissividade moral, alguma coisa desses companheiros. Mas eu tenho graves divergências políticas com a condução política deles. Querem fazer omelete sem quebrar ovos e sem ir para a rua contra o governo Lula. Assim como fomos contra e somos contra o neoliberalismo do governo Fernando Henrique, nós não vamos fazer com que a população brasileira entenda o que está acontecendo no Brasil hoje. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Então,
terminando o debate, e que foi muito bom, eu sugiro que esse debate vá para a rua, no Maracanã, na praia, na Barca, na Zona Norte, Zona Oeste, no interior do país. Esse é o verdadeiro debate. Nós apenas começamos um pouquinho. Então, isso é o pulando a cerca. E desejamos que a população brasileira pule a cerca, de visibilidade, de credibilidade à questão do petróleo, da saúde, da educação. Esse é o que é o verdadeiro pulando a cerca. Então, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Brasil!